Oi, pessoal, Duda da RPS, estou com o Alexandre Miguel, responsável pelo nosso fundo long only, o Selection aqui da casa e a Previdência Ações, que é a versão dele, né, para Previdência. Bom, outubro um mês difícil para a Bolsa, a gente sabe, foi difícil para o produto também. Apesar disso, né, no ano a gente tem uma performance positiva em relação ao índice, né, o benchmark, que é o IBX, com uma performance no ano de 4,4% versus 2,3% do IBX. Então vamos começar por aí, o que aconteceu em outubro e como que a gente estava posicionado. Tá legal. Bom, obrigado, Duda. Obrigado, pessoal. Outubro, de fato, foi um mês difícil para ativos de risco lá fora e aqui no Brasil também. O Selection Long Only, a gente ficou 2 pontos percentuais abaixo da Bolsa no mês passado. Né? Falando um pouquinho do cenário, do que aconteceu ao longo do mês. O cenário lá de fora, a gente já estava num cenário, né, em que a gente estava vendo uma inflação aos poucos, né, mostrando sinais de arrefecimento, mas dados de atividade ainda bem fortes, né, PIB americano, e aí com isso o Fed, né, vinha numa postura de um controle maior, de aperto de política monetária, e fazendo o trabalho, né, os juros subindo, né, e esse trabalho de aperto das condições financeiras, fazendo o trabalho de conter a inflação. Então, esse era o cenário que a gente tinha. Para ativos de risco, né, aumento de juros do custo de capital não é bom, para ações especificamente, e aí o mercado lá fora acabou sofrendo. Nesse contexto, fez o Brasil levar junto, e a gente, né, depois teve um evento geopolítico também, que foi o confronto entre Israel e o grupo Hamas, que né, jogou fogo aí nesse contexto, né, o petróleo subiu, isso gera preocupações adicionais, gerou, né, preocupações adicionais com a inflação, e aí o Brasil estava inserido nesse contexto, acabou sofrendo com a abertura de juros, que os juros no mercado doméstico aqui seguiram também o movimento lá de fora, de forma bem correlacionada. E aí, para agravar, né, começou a se levantar uma preocupação fiscal ainda de novo, né, esse tema vai em volta aqui no Brasil, por conta um pouco de desapontamento com os números de arrecadação, da atividade, né, mais fraca na ponta, e também uma discussão aí, discursos do presidente sobre potenciais mudança e o risco de mudança da meta já para o ano que vem. Então, isso, né, acabou que se agravou um pouco o cenário doméstico, além do que estava acontecendo lá fora. Né? Como é que a gente, né, se posicionou? Então, acabaram as principais perdas que a gente teve foram nos setores mais ligados à economia doméstica, setor de saúde, educação, setor de consultores de baixa renda, que é um setor que a gente vem comentando nos calls há um tempo. Então, é isso que jogou aí de forma negativa no alfa do nosso long only ao longo do mês passado. A gente fez, assim, alguma redução tática em alguns desses setores. No setor de construção, teve uma parte específica que foi a inclusão na pauta, novamente, do STF, a questão de remuneração do FGTS, né, que pode gerar um aumento de custo de funding para o setor, impactar o tamanho do programa para frente. É um tema que a gente vem monitorando, ainda tem uma visão positiva, mas a gente fez sim uma redução tática em alguns papéis, no setor como um todo, prefere estar privilegiando alguns setores também domésticos que sofreram, mas talvez que não, um pouco fora desse risco idiosincrático. Então a gente reduziu os cíclicos, principalmente esse tema de construtoras, alguns de consumo também, e aumentou em também outros ligados a juros, como utilities. Então a gente aumentou a exposição, pega Eletrobras, Copel, né, Sabesp já é um case que a gente vem carregando, para estar exposto ainda a esse tema de juros, porque a gente acha a bolsa descontada, mas talvez um pouco menos ao tema de atividade, que na ponta está sendo um pouco mais fraco. Então, um movimento foi um pouco desse, de reduzir cíclicos, aumentar um pouco utilities, a gente reduziu também o setor de distribuidoras de combustíveis, Vibra, um papel que a gente já tinha exposição, e a gente aumentou Cosan, também outro papel dentro do defensivo doméstico, e por último uma troca aí dentro do setor de bancos, mas um leve aumento no setor,
indo para bancos tradicionais, né? No caso do Itaú, a gente começou a perceber um pico aí de inadimplência no setor, talvez uma eventual retomada, por mais que gradual, no ciclo de crédito, frente às quedas de juros que a gente está vendo para frente. Então, a gente, dado o valuation, dado talvez uma inflexão no setor, aumentou um pouco a disposição a bancos também. Então, essas foram as grandes atuações. Eu diria que os principais responsáveis pelo alfa negativo foi construção e setor de saúde, e commodities agrícolas também jogou um pouco negativo para contribuir com esse alfa do mês passado. Você falando das alterações, eu não vejo nenhum nome muito diferente, principalmente os setores do que a gente já costuma falar aqui, né, na carteira do produto, e até o racional dessas posições, muito parecido com o que a gente já vem falando. Então, me parece que é mais uma questão de tamanho, enfim, para meio que aguardar toda essa volatilidade, essa incerteza que a gente está vendo. Isso, a gente não quis, e aí já está falando um pouquinho de visão para frente, Duda, a gente não quis tirar o pé, assim, limitar a exposição a setores domésticos, né, mais ligados à economia local, mais sensíveis a juros, porque a gente vê sim um valuation, apesar do cenário avesso, lá fora, tal, a gente vê um valuation, né, as empresas baratas, né, mesmo levando em conta esse juro longo mais alto que a gente vê aqui e lá fora. Então a gente não quis reduzir a exposição de forma tão relevante a esses setores. A gente fez sim uma troca, tirando o pé de alguns pouco mais sensíveis à atividade e o tema de construtoras, mas continua ainda uma posição relevante na nossa carteira, o tema de construtora de baixa renda, e indo para alguns setores também sensíveis, mas o setor de utilities são setores mais seguros assim, em relação à atividade, menos cíclicos em relação à atividade. E o setor de commodities, a gente aumentou Vale, reduziu um pouco o petróleo, Vale um pouco, eu não comentei, mas dados da China acho que surpreenderam um pouco, vieram surpreendendo, a gente viu revisões para cima positivas, a gente viu uma mudança no orçamento deles que permite mais gastos e eventualmente uma reação aí da política fiscal um pouco mais forte. Então, um setor aí um pouco menos sensível a esse tema de juros também, mais sensíveis à China. A gente quis aumentar a Vale um pouco nessa temática. E olhando para frente, a gente vê dois pontos positivos em relação ao Brasil, que é o valuation que eu mencionei, né? As empresas caíram bastante, mesmo estão considerando um juro ainda alto, e uma inflação, acho que uma trajetória favorável de inflação. Do lado negativo, a atividade acho que vem cedendo, e aí acho que até contribui para a queda de juros, porque o Banco Central mencionou, né, que é uma desaceleração na atividade que vem contribuindo para essa questão da ancoragem das expectativas e para a própria trajetória de inflação. O outro negativo, que é a questão da discussão do fiscal, né, que a arrecadação pior, se levantou o tema de mudança da meta, mas a gente ainda vê, né, o net desses positivos com negativos ainda acho que de forma favorável, colocando na balança. Então a gente está animado e comprado ainda, quase 100% comprado. A gente está um pouco de caixa, mencionei mês passado, mas a gente está ainda comprado porque a gente acha que tem uma força moderadora, que é o Congresso, que talvez em atitudes mais radicais, acho que o ministro da Fazenda ainda está com um respaldo e uma ajuda do Legislativo aí para aprovar algumas medidas que vão ser aprovadas em relação para melhora de arrecadação, que vai fazer com que a gente não destoe muito das expectativas de primário ano que vem. Então acho que essa é um pouco da cabeça. E com base nisso a gente segue comprado, tá? Bem alocado no long only. Normalmente roda com pouco caixa, mas a gente está bem perto de 100% comprado. E os setores segue positivo com construtoras, apesar de uma posição menor. Segue positivo com utilities, que é principalmente Eletrobras, que a gente aumentou um pouco de Copel, Sabesp, que é uma posição que a gente já tinha. Distribuição de combustível, energia na Cosan e Vibra, tem ido bem até por enquanto esse mês. Vibra reportou resultado hoje com margens bem altas, aí, surpreendendo o mercado. A gente acha que a gente já vem carregando essa posição há um tempo.
apostando numa melhora estrutural de margens para frente. Então, acho que se concretizou um pouco esse mês, é um setor que te mantém exposição. Vale seria um pouco mais carregado em Vale dentro de commodities agora, um pouco menos em petróleo. Bancos, né? Bancos mas ainda é uma posição abaixo de índice, a gente só cobriu um pouco o under que a gente tinha, proteínas a gente reduziu a exposição. Então, acho que os grandes temas para agora o mês de novembro são esses, ainda com uma visão que vale a pena estar em ativos domésticos. Eu mencionei utility, não mencionei saúde, que é principalmente oncoclínicas e Hapvida, um pouco de Redditor também, que são empresas também que sofreram bastante nessa queda mês passado, que a gente está vendo assim, um pouco de melhora, de sinistralidade para frente, um pouco de adição de vidas na ponta. Acho que pode vir resultados um pouco mais favoráveis para frente e menos aí carregado na parte de consumo. Ainda não é um tema muito relevante na carteira. A gente está fazendo play de domésticos através desses outros setores. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Até mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.